ler a palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 8, e depois você vai para o capítulo último, que é o capítulo 16, e nós então iremos ler o verso 19 do capítulo 16. Então, Romanos, primeiramente o capítulo 1, verso 8, e depois capítulo 16, verso 19, que diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, ao tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro e a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Que essa palavra já esteja dentro da sua mente, da minha, e já descendo para o coração, e que o Espírito Santo do Senhor alargue a nossa compreensão nesta manhã. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta: o que faz uma igreja famosa? Se você pudesse responder aí, se eu pudesse estar te ouvindo, o que faz uma igreja famosa? Porque nós estamos vivendo tempos em que a página parece que da história evangélica nesses últimos tempos, nesses últimos anos, desse século XXI, tem sido uma página um tanto quanto distorcida em relação à fama de uma igreja, né? O que torna uma igreja famosa para o bem. Eu estou dizendo para o bem, não é o que torna uma igreja famosa para o mal, mas uma igreja famosa, porque a igreja de Jesus Cristo ela tem que ser famosa para o bem, é lógico. O que é que na nossa avaliação faz uma igreja famosa? E eu começo a dizer para vocês que na vida da igreja de Cristo, duas atitudes devem permear a sua fama, que está exatamente, seja bem-vinda, irmã Eliane, que está exatamente nesses dois textos que nós lemos. Eu digo, eu afirmo, e a minha resposta, e creio que é também a sua resposta, o que torna uma igreja famosa, o que faz com que a igreja ela tenha esse reconhecimento da fama positiva, é a fé e a obediência. Fé e obediência. Fé. Sem ela, você pode aí concluir que sem fé é impossível, o quê? É impossível agradar a Deus. Então, sem fé, a igreja não agrada ao Senhor e a Deus. E se não agrada a Deus, não é igreja de Cristo. Pode ser uma congregação, mas não é uma igreja do Senhor Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, nós lemos a palavra de Deus proclamando, dizendo que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, nós não temos nenhum começo de vida na presença do Senhor, de vida consagrada, de vida como igreja, sem fé. Porque aquilo que não agrada ao Senhor, o Senhor não recebe. Se nós não somos uma igreja que agrada ao Senhor, Ele certamente não nos receberá em manifestação nenhuma. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E a obediência. A obediência
sem ela significa o quê? Sem compromisso. Significa sem envolvimento, sem identificação com o fundador da igreja. Quem é o fundador da igreja? Jesus. Ele mesmo vai dizer: vós sois meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, vós sois minha igreja se vocês me obedecerem. E ele vai dizer também: quem me ama, guarda a minha palavra. Guardar aqui é obedecer a palavra do Senhor. Não é guardar escondida, você pegar a sua Bíblia, como muita gente faz, e guarda dentro da gaveta e está com a Bíblia guardada. Não, guardar no sentido de obediência. Quem me ama, obedece a minha palavra. Não é? Mateus 12:50 diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Ou seja, esta é a minha família. E a família de Jesus é a igreja. E aqui ele diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste. O que é fazer a vontade de Deus? É obedecer. Nós só estaremos fazendo a vontade de Deus quando nós obedecemos a sua palavra. O apóstolo Paulo, ele, quando escreve essa carta aos cristãos da cidade de Roma, ele nunca tinha ainda estado naquela cidade, ele não conhecia as pessoas daquela igreja, ele conhecia do testemunho, como nós vimos no início da carta e no final da carta. Como é que ele conhecia? Ele conhecia a fama da igreja. E a fama da igreja que chegou até o apóstolo foi a fama da fé da igreja e a fama da obediência da igreja. Não é? A sua fama era esta: a fé e a obediência que era propagada no mundo todo. Fé e obediência em Cristo Jesus. Foi elogioso o seu testemunho de fé, levando o apóstolo a um pleito de gratidão e de alegria. Se você olhar, a igreja romana, ela era formada por uma comunidade, então, que agradava a Deus, pois a fé é o firme fundamento daqueles que esperam em Deus coisas nunca antes vistas. Isso é fé, não é? Mas, como está escrito, Paulo escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, no capítulo 2, verso 9 da primeira carta, ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sejam bem-vindos aí, Débora e Sara, que Deus abençoe. Então, amados, o princípio, eu vou dizer aqui uma coisa, que isso deve estar, nos fazer sempre lembrar disso. O princípio, o meio e o fim do nosso relacionamento com Deus é medido pela fé. Voltamos a afirmar o que diz lá em Hebreus: pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a nossa relação com Deus começa pela fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Fé na palavra, essa fé que nos transforma, essa fé que nos fez conhecer Jesus, essa fé que nos fez olhar para dentro de nós mesmos e ver o quanto nós necessitamos do Senhor Jesus, e então firmamos nele a nossa fé, recebendo como nosso Salvador e Senhor. Muitas igrejas têm alcançado notoriedade, muitas igrejas têm alcançado fama, outras tentam alcançar com grandes e audaciosos projetos, né? Com espaços na mídia. Nós vemos aí que tem igreja que paga um valor absurdo para ter espaço na mídia, realizações de mega shows. Será que é isso que torna uma igreja famosa? E as igrejas pequenas, as igrejas que têm 20, 30, 40 membros, as igrejas que não têm condições de pagar um espaço na mídia, ela está fadada a não ter fama? Então a fama não é medida por isso.
A fama da igreja não é medida assim. Mas a fama que vem de Deus não é um mero show da fé, mas a fama que vem de Deus é a proclamação da fé em Cristo Jesus. Não é um show, não é um show de entretenimento, mas é a proclamação da fé em Cristo Jesus, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas o quanto o pecado é terrível na vida daquele que não se dobra diante do Senhor e que morre no seu pecado sem ter Cristo Jesus. A igreja em Roma tinha a sua proclamação da fé, na sua proclamação da fé, parte do seu cartão postal. Olha para a sua igreja, olha para a nossa igreja. Qual é o nosso cartão postal? A fé é um cartão postal? Aleluia, glória a Deus. É isso que nós precisamos estar atentos. Será que a nossa fé é aquilo que nos faz reconhecido dentro da cidade? É aquilo que nos faz ser reconhecido como a igreja de Jesus Cristo? Então nós estamos no caminho da fama que a igreja tem que ter. A fé em Cristo Jesus, sem abrir mão daquilo que declara a sua palavra. A outra parte do cartão postal da igreja romana, que nós vimos no texto, lá no verso 16, no verso 19 do capítulo 16, foi a obediência. Obediência, para mim, e eu creio que os irmãos vão concordar comigo, obediência nada mais é do que a fé em ação. Nós vimos o hino no início do nosso encontro nessa manhã, que diz: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, obedecer é realizar. Obedecer, para mim, é produzir fruto. Em João, no capítulo 15, verso 16, Jesus diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, quando nós cremos em Jesus pela fé, nós somos enviados em obediência, produzir frutos, frutos que permanecem. E nós só vamos produzir frutos se vivemos uma vida de obediência à palavra do Senhor. Então, a fé e obediência é a marca que causa a fama da igreja de Cristo Jesus. Uma igreja que falha na fé é uma igreja claudicante, é uma comunidade que cocheia, é uma comunidade que manca. Lembram de quando o profeta Elias reúne o povo de Israel no Monte Carmelo e ele diz: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês estão cocheando, vocês estão mancando entre dois senhores. Vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Vocês não podem servir a dois senhores. A fé de vocês tem que estar firmada somente em um Senhor. E ele então chama o povo a firmar a sua fé no verdadeiro Deus e desprezar o Deus Baal, que era o Deus que trazia miséria, era o Deus que trazia separação do Senhor, era o Deus que não tinha nenhum vínculo com o Deus Todo-Poderoso, era o Deus que estava na mente das pessoas tomando o lugar do único Deus verdadeiro. E o povo então proclama naquele dia, quando Deus manifesta o seu poder, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então a igreja não pode ser uma igreja que fica claudicante. E a igreja que fica cocheando e mancando é uma igreja que está falhando na fé, na verdadeira fé em Cristo Jesus. É uma igreja que vai exalar incertezas, não vai exalar o bom perfume de Cristo, vai exalar outra coisa, não é? Mas não o bom perfume de Jesus Cristo. A obediência ao Evangelho de Jesus, eu quero afirmar diante de vocês que a obediência ao Evangelho de Jesus é o conteúdo da fé.
Se a fé que você diz que tem no Senhor, ela não é seguida no seu dia a dia de obediência à palavra de Deus, essa fé está sem conteúdo. E essa fé não é a fé que vem do Senhor. Então a obediência ao Evangelho de Jesus é o conteúdo da fé que o mundo precisa ver como certeza daquilo que esperamos. Por isso eu afirmo que a igreja de Jesus nasce pela fé. A fé salvadora, porque diz o texto lá em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa é a fé salvadora. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé que vem da palavra de Deus e nos resgata e nos transforma. Então, afirmo que a igreja de Jesus nasce pela fé, a fé salvadora, e vive a prática da fé salvadora, que é a obediência. Então ela nasce da fé para viver pela fé. E esta fé que ela vive é a obediência à palavra do Senhor. Uma igreja que vive em desacordo com a doutrina, influenciada, por exemplo, por líderes cuja finalidade é provocar divisões, cuja finalidade é provocar escândalos, é uma igreja sem identidade com Jesus Cristo. É uma igreja que não nasceu dele. E precisa ter muito cuidado, tem muitas igrejas por aí afora que não nasceram de Jesus. Nasceram de projetos humanos, nasceram de projeto de um líder, nasceram de um projeto de um grupo, mas que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Nasceram estruturados em doutrinas que não são as doutrinas que estão na palavra de Deus. Então nós precisamos ter bastante cuidado para avaliarmos qual é a fama da sua igreja, qual é a fama daquela igreja. Se a fama não é a fé e a obediência em Jesus Cristo, na palavra de Deus, essa igreja não pode ser vista como a igreja de Jesus Cristo. O evangelho não é ministração ao ventre. Nós estamos vendo aí se falando muito de um evangelho que está sendo ministrado ao ventre. Não é uma cartilha de como podemos fazer para nos dar bem. Nós temos visto uma proposta de evangelho assim, não é? Infelizmente, grande parte dos evangélicos do século XXI está apostando nas igrejas que oferecem um evangelho de barganhas. Então, se a igreja está oferecendo o que a igreja pode me dar? Tem muita gente que está procurando igreja, muitos, milhares, infelizmente, estão indo para as igrejas que oferecem coisas. Eu quero ir para uma igreja e eu quero saber o que essa igreja pode me dar. Então, é a igreja de barganha. Infelizmente, estamos vivendo essa triste realidade na igreja do século XXI. Institucionalizou-se a era do evangelho mercantilista, com grandes e megas igrejas que nada mais são que verdadeiros balcões de negócios. Li certa vez um livro escrito por Osmar Ludovico. O título do livro é Meditatio. E ele diz uma coisa interessante e verdadeira em relação a isso que estou falando. Ele vai dizer que sobre a igreja, especificamente a igreja do nosso século, ele diz o seguinte: a religião de mercado fez da igreja uma prestadora de serviços religiosos e do membro um consumidor exigente. Alguma coisa lhe desagrada e pronto, ele muda de igreja. Vemos hoje uma igreja numerosa com visibilidade na mídia, cortejando o poder político e envolvida numa gigantesca teia de negócios financeiros. Infelizmente é isso. Uma igreja famosa pelo que arrecada, pelo que tem, pela grandiosidade do seu templo, uma igreja famosa pela ambição que tem de possuir canais de televisão, por possuir influência política. E essa não é a verdadeira igreja de Jesus. A igreja verdadeira de Jesus tem a sua fama firmada na fé em Cristo Jesus e na obediência à sua palavra. Seja bem-vinda, irmã
Miriam dos Reis. Deus abençoe. Nesse mesmo livro de Ludovico, ele vai contar uma experiência que eu quero contar aqui para os irmãos, que é a pura verdade. Ele conta que estava num determinado restaurante e ele ouviu uma conversa, e essa conversa era assim. A conversa que ele ouviu foi o seguinte: um líder conversando com outro líder. Temos 20 milhões para investir nesse nosso projeto, nesse novo projeto nosso. Já alugamos o local, só precisa de uma boa reforma. Vamos dotar esse lugar de todos os recursos. Vamos colocar poltronas confortáveis, que o povo gosta disso, de poltrona confortável. Vamos colocar salas funcionais. Vamos colocar ar-condicionado. Vamos colocar multimídia, estacionamento que dê condições para muitos veículos. Vamos enviar o pastor fulano de tal. Já escolhemos já o pastor. Ele é jovem, é ambicioso, persuasivo e já demonstrou que veio. O louvor, não precisa nem nos preocupar. Existem muitas bandas e grupos aí que terceirizam o louvor. E nós vamos contratar uma dessas bandas aí que topa tocar recebendo por mês. Então não vamos ter que nos preocupar com isso. A gente não tem que se preocupar com nada, nem com o equipamento de som desse grupo de louvor, porque eles mesmos já trazem o equipamento de som. Com o apoio do nosso programa, meu amigo, com o apoio do nosso programa de rádio, minha previsão é de que em 6 meses já pagamos o investimento e estaremos faturando. Oh, que tristeza! Porque estamos vivendo exatamente isso. Igrejas que querem faturar. Como diz lá o Silvio Santos, né? Vamos faturar, vamos faturar. Oh, tristeza! Não são igrejas que estão preocupadas em anunciar o Evangelho. São igrejas que estão preocupadas e os seus líderes em faturar. E aqueles que estão indo para essas igrejas vão porque também são ambiciosos. Seja bem-vindo, irmão Carlos Vieira. E eu quero dizer o seguinte, meus queridos, esta é a igreja do século XXI. Apóstata da fé em Jesus e da obediência ao verdadeiro Evangelho. Isso não é igreja, isso não é fé e nem obediência. E eu quero concluir dizendo o seguinte, que o Evangelho de Jesus é a encarnação dele em nós. Se não houver essa encarnação de Jesus em nós, não há fé verdadeira e não há obediência à palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus é a encarnação dele em nós. Mediante a fé, a fim de que nossa obediência seja notória, seja fruto de uma vida sábia para o bem e inocente para o mal. Jesus quer que sua igreja seja famosa, não por ter centenas ou milhares de membros, e nem por ter apenas 6 membros, mas Jesus quer que a sua igreja seja famosa pela fé e obediência à sua palavra. Seja bem-vindo, irmão Jorge Alves. Pela fé à sua palavra. Ela pode ter milhares de membros, mas que estejam lá por causa da fé e da obediência ao Evangelho. Ela pode ter apenas 10 membros, mas que estejam lá por causa da fé e da obediência à palavra de Jesus Cristo. Isso que torna a igreja famosa, isso que torna a igreja grande. Não é o número de pessoas, mas é o envolvimento que esta igreja tem com a fé e a obediência à palavra do Senhor. A igreja de Jesus em Roma, ela era famosa por causa da sua identidade com Deus, que é fé, e do seu caráter para com o Evangelho de Jesus, que é obedecer à sua palavra. E, portanto, finalizo dizendo, sejamos uma igreja obediente, cuja razão da nossa existência é a nossa fé em Deus, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim a sua igreja? Tem sido assim a nossa igreja. Precisamos estar olhando para aquilo que nos tem tornado famosos. Será, e temos visto, infelizmente, muitas igrejas sendo famosas por escândalos. Muitas igrejas sendo famosas
por estarem levando e colocando nos ombros das pessoas fardos pesados, igrejas que estão tirando das pessoas as suas economias e poucas economias. Às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro para voltar para casa, mas ele vai. E conheço uma família em Brasília. Certa vez eu tive que ajudar essa família com cesta básica, porque a senhora da casa, ela vendeu a geladeira da casa para dar o dinheiro na igreja, porque a igreja estava dizendo que ela precisava confirmar a fé que ela tinha em Deus, que ela tinha que levar uma certa quantia para declarar a sua fé no Senhor. Ela vendeu a geladeira, ela pegou todas as suas economias, juntou e vendeu o que tinha dentro de casa. E depois não tinha como sustentar a sua casa. Muitos estão fazendo isso, infelizmente, porque estão procurando uma igreja, estão se envolvendo com igreja que não professa a fé verdadeira e nem obedece o Evangelho de Jesus. Sejamos, meus irmãos, uma igreja obediente, uma igreja cuja razão única da sua existência é a fé em Cristo Jesus, é a fé em Deus, sendo agradável a Ele, mediante a ação poderosa do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Tenham todos um bom restante de manhã, um bom começo de tarde, e às 18h30 estaremos novamente aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.